Galera, belezinha? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro e eu estou iniciando aqui uma mentoria. Se esse assunto tem te interessado e você gostaria de participar também dessa mentoria, acesse o link que está embaixo aí da mentoria do professor Evandro. Agora, se você está assistindo a esse vídeo e está te ajudando de alguma forma, você já se inscreveu aí no canal? Já colocou aquele joinha maroto? Compartilhou nas suas redes sociais, ativou os sininhos para que a notificação te avise toda vez que eu postar um vídeo como esse? E se de alguma forma continua te ajudando, dá um valeu pra gente aí, beleza? Vamos lá, moçada. Depois da vinheta, então, vamos iniciar aí a nossa mentoria. Vem comigo, então. Boa tarde a todos aí, então. Sejam bem-vindos aí a mais uma mentoria, né? Vamos lá, então, moçada. Eu coloquei, então, para vocês lá como assunto, né, a bibliografia do Segala. Vamos dar uma olhada na concordância verbal, se ele fala alguma coisa diferente. Concordância verbal. Sujeito simples, concordará com o verbo e número de pessoa, anteposto, posposto, nada mudou. Sujeito composto de terceira pessoa. Por que o Segala fala sujeito composto de terceira pessoa? Porque existem, né, as pessoas gramaticais diferentes, ok? Então, fica ligado nisso aí. Mas aqui, composto, é a mesma coisa, ó. A esposa e o amigo seguem, Poti, seus guerreiros o acompanham. Bom, olha o que ele fala aqui, ó. Isso aqui é filé, hein? Filé agora, hein? Filé que a gente já falou em sala, hein? Ó, é lícito, mas não obrigatório deixar o verbo no singular. Quando? Quando que é lícito, mas não obrigatório? Quando forem núcleos o quê? Sinônimo, percebeu? E quando os núcleos do sujeito forem sequências o quê? Gradativas, ok? Tranquilo? Ô, professor, esse aí é do antônimo também? Não. Antônimo Não? é concordância nominal, tá? Ah, tá. Ok? Era a regra da concordância nominal. Aqui é só sinônimo, ele não menciona antônimo, então se ele não menciona antônimo, tá? Ah, beleza. São sinônimos e gradativo. Agora preste atenção, tem gramática, aqui ele não menciona, tá vendo? Ó, quando os núcleos do sujeito são sinônimos, ele fala que é lícito, né? Não é obrigatório, mas é lícito deixar no singular. Só que ele não fala uma coisa que alguns outros gramáticos falam. Se ele não fala, para a gente não vai servir, que é o quê? Tanto é que eu não mencionei em sala isso, né? Alguns gramáticos falam que quando a sequência é gradativa, a tendência é concordar com o mais próximo, e não no singular somente, concordar com o mais próximo. Tudo bem? Isso tem diferença, tá? Porque se o mais próximo for plural, a concordância só vai poder ficar no plural, né? Só que o Segala não fala isso. Ele fala que se forem sinônimos, singular. Esse aí todo mundo concorda. E se for gradativo, singular. Ele não fala mais próximo. Singular, tá ok? Terceira do singular. Todo mundo entendeu isso aí? Então, Titio Segala nos ajuda nesse contexto, né? Para lembrar que é sinônimo ou gradativo vai ficar no singular, podendo ficar no singular, né? Não é que vai. Aí depois ele fala com o sujeito composto e posposto, aí plural ou concordando com o mais próximo. Pessoas gramaticais diferentes. Vamos ver se aqui ele menciona a situação da terceira do singular, que é o único BO que a gente vai ter, né? Porque eu acho que ficou bem sedimentado que a primeira prevalece sobre as demais e a segunda prevalece sobre a terceira. Então, se tem eu no meio, vai dar nós. Se não tem eu no meio, tu e ele, tu e ela, vai dar vós. Acabou. Isso está sedimentado. Vamos ver aqui, ó. Se o sujeito composto for de pessoas diversas, o verbo se flexiona no plural e na pessoa que tiver prevalência. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira, e a segunda prevalece sobre a terceira. Então, os exemplos aqui, olha lá, muitas vezes os escritores quebram a rigidez da regra. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Muitas vezes os escritores quebram. Ora, fazendo concordar o verbo com o sujeito mais próximo, quando este se pospõe ao verbo. E aí tudo bem, né? E aqui vem, ó, ora preferindo a terceira pessoa nesta ocorrência aqui, ó, tu mais ele. Então, meu material tá te ajudando, né? Porque a gente falou isso aí, né? Eu falei que é possível. E aqui ele tá falando que é possível, hein? Porque alguns autores quebram. Se alguns autores quebram, não é o melhor, né? O melhor é manter a regra de prevalência, tá bom? Ok? Então é bem nítido isso aqui. Casos especiais de concordância verbais. Aí vem o núcleos por ou. Beleza. O verbo irá para o plural se a ideia expressa se referir e puder ser atribuída a todos. O que mais? No entanto, em bons autores, ocorrência de verbo no singular. Então, ele fala que ainda mesmo assim poderia ficar no singular. Então, ó, ele fala aqui, ó, no entanto, bons autores, a ocorrência de verbo no singular. E a gente tem que tomar cuidado com esse no entanto, bons autores, porque a gente tem que entender o seguinte, na visão do Segala, tá? É plural. Na visão do Segala é plural.
É essa que nos interessa, tá? Só que ele menciona que outros autores podem deixar no singular. E aí a gente cai naquela situação. Pô, se os dois núcleos podem exercer, é verbo no plural. E se aparecer no singular? Cai naquela situação que eu não vou chamar de erro logo de cara. Vou ter que dar uma analisada, porque aqui ele menciona essa possibilidade, tá bom? Vocês estão entendendo? Se tiver meio confuso aí, fala aí, moçada, que aí a gente volta a ideia. Senhor, dá uma... Porque volta um pouquinho. Na primeira regra do... Ele fala de exclusão, concordo com o mais próximo. Eu não sei se eu li direito. Então, mas aí se for aquela ideia de retificação ou parentesco, exclusão. Lembra? Ó, se a conjunção ou indicar exclusão ou retificação, tá vendo? O verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Aqui ele é bem taxativo, né? Ele fala que concorda com o mais próximo. Então vamos obedecer o Segala aí, né? Porque o mais próximo lá é quando é parentesco ou retificação. Exclusão é singular, tá? Então eu posso manter isso. Então, exclusão continua fazendo singular. Singular, tá ok? Mas o Segala está sendo bem taxativo. Eu posso concordar com o mais próximo aqui, ó. Dando ideia de exclusão ou retificação, ele fala, o verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. E aí, quando ele fala que concordará com o núcleo do sujeito mais próximo, se o núcleo do sujeito mais próximo for plural, o verbo vai ter que ir para o plural, tá vendo? Só que ele não usa nenhum exemplo, né? Percebeu que ele não usou nenhum exemplo? Ah, não, até que usou aqui, ó. O do ladrão tá... Ué. Então a gente vai obedecer o que tio Segala, tá? Aqui, ó. Núcleo ladrões deixaram. Então, Segala bateu o martelo. Exclusão, retificação, núcleo mais próximo. Acabou, tá bom? Então, não precisa nem se ligar naquela ideia do parentesco, tá? Então, exclusão e retificação, núcleo mais próximo. Bom? Sir, oi. Vou ter que sair aqui agora, viu? Mas obrigado, viu, pela aula. Não, eu que agradeço a presença aí, Luiz, tá bom? Depois, quando eu colocar no YouTube lá, você assiste o resto. Vou assistir, pode deixar. Tá bom. Tchau, viu? Bom fim de semana. Tchau, tchau. Pra você também. Ô, Evandro. Oi. Esse exclusão aí seria o quê? Tipo... Exclusão é que somente um dos dois núcleos pode fazer aquela ação. É aquela situação lá de... Olha lá o primeiro exemplo, ó. Paulo ou Antônio será o presidente. Os dois não podem ser. Então aqui é a ideia de exclusão. Beleza, okay? beleza. Aqui, ó, o ladrão ou os ladrões, tá vendo? O ladrão ou os ladrões. Aí aqui é a ideia de retificação, tá vendo? A ideia de retificação, tá concordando com o mais próximo, tá vendo? Que tipo, é um ou vários? Então, só que ele quis retificar, né? Ele começou o ladrão ou os ladrões, então ele tá retificando. Eu não sei se é o ladrão ou os ladrões, tá vendo? Então sim. Ele retifica. Essa é a ideia de retificação, de corrigir. Beleza. Tá bom? E aí ele fala que aqui concorda com o núcleo mais próximo. Então, tá dando um exemplo aí. Show? Tá? Depois, o verbo irá para o plural e ele menciona ali que alguns autores mantêm no singular. Bom, unidos por com, não tem mistério. É a ideia lá de levar ao plural, né? Pode-se usar o verbo no singular quando se deseja dar relevância ao primeiro elemento do sujeito e também quando o verbo vier antes deste, olha lá. O bispo, ó, com dois sacerdotes, tá vendo que tá entre vírgulas lá? Ó? Então é aquilo que eu falei para vocês, aí você passa a ter um núcleo só, né? Núcleos do sujeito unidos por nem, aqui você vai ter a ideia aí de nem é somatório, né? Nem tem valor de e, aditivo, então plural, ok? Agora, é preferível concordar no singular, quando o verbo precede o sujeito, ó. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria, tá vendo? Aí aqui, só que ele fala que é preferível, tá? É preferível, mas não quer dizer que plural não possa, né? Mas é preferível. Mas aqui cai naquela situação de sujeito posposto, né? Podendo concordar com o mais próximo. Então, show de bola. Não tem problema nenhum. Você vai continuar fazendo esse tipo de concordância, tá? Aqui não é nada extraordinário. Esse núcleo de sujeitos correlacionados aqui, o verbo vai para o plural quando os elementos do sujeito composto estão ligados por uma das expressões correlativas, ó, não só, mas também, não só como também, que é valor aditivo, né? Não tem mistério também. Ó, sujeitos resumidos por tudo e nada, mantém o que a gente falou. Núcleos do sujeito resumidos por um pronome indefinido, o verbo irá concordar com o pronome indefinido. Núcleos do sujeito designando a mesma pessoa ou coisa. Ó, o verbo concorda no singular quando os núcleos do sujeito designam a mesma pessoa ou mesmo ser. Exemplo, aleluia. O brasileiro comum, o homem do povo, o João ninguém, agora é cédula. Isso aqui é interessante, essa regra, hein? Ó. O brasileiro comum, o homem do povo, o João ninguém, agora é cédula. Embora sabendo que tudo vai continuar como está, fica o registro, o protesto. Então, ele está falando aqui a ideia de que esses núcleos aqui, ó, eles são similares, né?
quando ele fala, o verbo concorda no singular quando os núcleos do sujeito designam a mesma pessoa. Então, o brasileiro comum, o homem do povo, o João ninguém, está dizendo que é a mesma pessoa. E aí o verbo fica no singular. Ó. O registro, protesto, em nome dos telespectadores. E o advogado e membro da instituição, tá vendo? Acho que esse exemplo ficou até um pouco mais claro do que os demais. Mas aqui, ó, advogado e membro. Então, é um ser ocupando as duas funções. Não são dois seres diferentes. É isso que ele está falando. Deu para entender a regra agora? Ficou mais claro, porque nos exemplos ali não ficou tão claro. Mas agora acho que ficou mais claro. Que quando eu falo advogado e membro, é um ser só. Eu estou dizendo assim, meu pai, que é advogado e membro da instituição, tá vendo? Então, quem é que é advogado e membro? Meu pai. Então, é um ser atribuído aos dois núcleos. Desta maneira, o verbo tem que ficar no singular, e sim, porque a ideia é da pessoa. Então, ele é, tá vendo? Ele, advogado e membro, tá vendo? Ele, brasileiro comum, homem do povo, João ninguém. Ele, registro e protesto. É mais ou menos essa a ideia. Deu para entender isso aí, moçada? Essa é uma regra interessante, hein? O núcleo do sujeito quando infinitivo, aquela ideia de infinitivo pessoal, infinitivo impessoal, e se forem vários núcleos, né? Se ele vem acompanhado ou não de artigo, ok? Mesma coisa. Sujeito oracional, verbo no singular, não mudou nada. Opa, esse aqui é BO de concurso, já falei para vocês. Vamos ver o que o Titio Segala trata, como que ele trata, ó. Sujeito coletivo, né, ó. Multidão, como é que ele usou o verbo? Singular. O exército dos aliados, né? Aqui, na verdade, ele está usando exército, ó. Mesmo tendo o determinante plural aqui, ele usou singular, ó. Uma junta de bois, ó. Tá vendo que tem um determinante plural aqui? Ele usou singular, ó. Um bloco, usou singular. Uma porção, usou singular. Nos rodeou, né? E mesmo estando distante, ó. Mesma coisa aqui, ó. Surpreendemos uma vara, olha o coletivo aqui. Atravessava, o bando fugia. Um grupo sentar. Nesse primeiro momento, o que o Segala está falando para você? Vamos ver se vocês entenderam. O que ele falou aí para você? Não importa se tem determinante plural entre o núcleo coletivo e o verbo, ou se o meu núcleo coletivo está longe, não importa. Verbo no singular. Essa é a regra. Até aí nós concordamos. Nós só mencionamos que normalmente, quando eu afasto o substantivo coletivo do verbo, é neste momento que eu teria possibilidade de fazer a concordância com o plural. Tudo bem? Beleza? Senhor, não entendi aquele nos rodeou. Não teria que ser nos rodearam? Então, é isso que eu acabei de falar. Mesmo distante, esse camarada aqui poderia ir para o plural porque está distante, mas ele está seguindo a regra. Ele está sendo taxativo com a regra. E o que a regra fala? Que é singular, coletivo. Que é singular. Substantivo coletivo, você vai deixar esse cara onde? No singular. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Oi, Evandro. Oi. E por que poderia, tipo, nos rodearam? Porque eu distanciei, tá? Eu distanciei o substantivo coletivo do meu verbo. E aí, ele distanciado, tá? Ele distanciado, a gente tem aquela concordância da silepse, né? Silepse de número. Você consegue dar a ele a ideia de vários. E aí, o verbo poderia ir para o plural. Ah, tá. Ok. Tá ok? Agora, vamos ver o que ele fala, né? Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Ó, observação. Se o coletivo vier seguido de substantivo plural que o especifique e anteceder ao verbo, este poderá ir para o plural, quando se quer salientar não a ação do conjunto, mas a dos indivíduos, efetuando-se uma concordância não gramatical, mas ideológica. Opa, essa concordância ideológica, ela tem um nome, silepse de número. Ok? Por isso que ele fala, se você distanciar o seu substantivo coletivo, que está na função de sujeito, se você distanciá-lo, você poderá levar o verbo ao plural. Olha lá, ó, uma grande multidão, o que apareceu depois ali? Determinante plural, ó, de crianças, de velhos, de mulheres, aí eu tenho vários, né, ó, de velhos, não preciso ter vários não, bastava um, tá? De mulheres, e aí o teu verbo apareceu como? Ó, penetraram. A mesma coisa lá no outro lá, ó. O que eu vou ter ali no outro exemplo, ó? Uma grande vara. Ele tá usando os mesmos exemplos lá em cima, hein? Ele usou esse exemplo lá em cima, ó. Só que ele usou lá, ó, de porcos, tá vendo, ó? Vara de porcos. Então, o que eu falei, não precisam ser vários determinantes, tá? E ó o verbinho para onde for. Se afogaram. Mas aí se fosse, tipo,
tipo, multidões. Não, mas aí multidões, você tá tudo É no plural. plural. Não, mas aí Uhum. Aí tem um artigo no plural te ajudando, né? Aí você tem mais de uma multidão, né? Aí é plural, não tem como. Tá bom. Tá? Mas o grande problema é quando você usa o substantivo coletivo no singular, porque ele te dá essa possibilidade do plural, né? E aí, quando é que você vai usar essa possibilidade no plural? Quando você afastá-lo do verbo, né? Ok? Ó, maior parte de, grande número de, proporção que. O que ele fala ali, ó? Sendo sujeito uma das expressões quantitativas, a maior parte de, a maioria de, grande número de, seguida de substantivo ou pronome no plural, o verbo, quando posposto ao sujeito, pode ir para o singular ou para o plural, conforme se queira efetuar a concordância. Então, aqui, tanto faz. Tudo bem? Ó, a maior parte, aí vem o determinante, ó. Olha lá o determinante, ó. Dos indígenas, e aí vem a concordância do verbo. Respeitavam ou respeitava. Aqui poderia ser escrito também respeitava. Sem problema nenhum. Tá? Então, nada misterioso. Nós vimos isso aí lá também. O que mais? Agora, quando o verbo precede o sujeito, como nos dois últimos exemplos, a concordância se efetua no singular. Olha lá, ó. Isso aqui é interessante, ó. Vamos lá, ó. Morreu e refugiava-se. Por que vai ser assim? Porque a maioria, aí vem parte dos, e aí vem o determinante, ó. Dos índios, escravos, sem problema nenhum. Só que o verbo apareceu anteposto, ó. E aí, filhona, com o verbo anteposto, o que o titio Segala fala? Verbo no singular. Tá bem taxativo aqui, ó. Com anteposto, o verbo vai ao singular, ok? Deu para entender, moçada? Então, isso aqui é coisa do titio Segala, hein? Então, mais um para conta aí. Um é outro, olha ela aí, ó. Expressãozinha que deu BO em sala aí, né? Um é outro. Vamos ver o que essa expressãozinha aí fala, para ser tão, né, problemática assim. Vamos ver. O sujeito sendo uma dessas expressões, o verbo concorda de preferência no plural. Acabou. De preferência no plural. É o que a gente discutiu em sala. De preferência plural. Singular é possível? É, pô. Mas de preferência. Olha lá, ó. Um e outro gênero se destinavam ao conhecimento. Um e outro decidiam, né? Uma e outra família tinham. Depois nenhum nem outro acharam. E não me ficaria bem nenhuma nem outra coisa. Tá vendo? Agora, observe que o titio Segala, não é o titio Segala, né? Também, né? Mas ele é bem taxativo, ó. Gênero, família, ok. Coisa, o que mais? Só. Ele tá seguindo a regra da concordância nominal, né? O que a concordância nominal fala? Com um e outro substantivo no singular. Mas o verbo vai para o plural ou fica no singular. A preferência é o plural? Show! Mas se eu usasse no singular, sem problema. Deu para entender? Então, ó, BO solucionado, hein? Tá? Não tem mais BO. É aquilo que a gente discutiu em sala. Ponto pra gente. Mas daí não. A última coisa que o senhor falou, não entendi muito bem. É a regra de concordância nominal. Porque a concordância nominal, a gente passou aí. Lá no começo, lá a gente passou. Um e outro pede substantivo no singular. Então, eu vou falar um e outro aluno. Eu não posso falar um e outro alunos. Tem que ser substantivo no singular, tá bom? Tá. Okay. E nesse dali da família, família não, às vezes não passa por substantivo coletivo. Mas e qual o problema? A expressão é um e outro. Aí isso sobressai, então um e outro sobressai. Mas eu não encaro família como substantivo coletivo não, tá? Tá. Tá bom? Tá bom. Um ou outro, aí o verbo, né, concorda no singular com o sujeito um ou outro. Isso a gente viu lá em sala também, né? Depois que a gente viu lá o emprego do ou, veio a expressão um ou outro, singular. Acabou, isso aqui tá igual. Um dos que, uma das que, lá quando em orações adjetivas restritivas, o pronome que vem antecedido de um dos, ou expressão análoga. O verbo da oração adjetiva flexiona-se em regra no plural, ok? Então, com as expressões um dos que, uma das que, tá? O verbo vai para o plural. Beleza, ok. O verbo fica obrigatoriamente no singular.
quando se aplica apenas ao indivíduo de que se fala, como exemplo, Jairo é um dos meus empregados que não sabe ler. Aí aqui é mais lógica, né? Na linguagem cultural formal, embora o caso seja diferente, é oportuno lembrar que nas orações adjetivas explicativas, nos quais o pronome que é separado de seu antecedente por pausa e vírgula, a concordância é determinada pelo sentido da frase. Aí tudo bem, aqui não vai ter como. Mais de, menos de, perto de, cerca de, é a mesma coisa, concorda com o numeral. Quais de vós, alguns de nós, aquela expressão indefinida, né? Se o indefinido aparecer no plural, tenho duas possibilidades. Se o indefinido aparecer no singular, eu já não tenho mais essa possibilidade, até aqui nada mudou. Então, assim, moçada, eu tô passando rápido aqui, porque isso aqui não tem BO, tá? Aqui, do jeito que a gente falou em sala, tá? Tá sendo igual aqui. Pronomes que, né? Quem, que, como sujeitos, a mesma coisa. Antecedente, sempre para os dois, antecedente, mas no caso do quem, podendo ficar na terceira do singular, também nada mudou. Concordância com os pronomes de tratamento, terceira, né? Verbo na terceira e outros pronomes, outros elementos também de terceira. O que mais? Concordância com certos substantivos próprios no plural. Ah, aqui, ó, vamos ver o que ele fala. Esse aqui é interessante, hein? Olha lá, ó. Eu vou direto pro cerne, né? Porque aqui tá igual, né? Aqui tá igual, ó. Se vier acompanhado de artigo, verbo no plural. Se não vier acompanhado de artigo, verbo no singular. Acabou. Só que aí ele vem aqui, ó. Tratando-se de títulos de obras, é comum deixar o verbo no singular, sobretudo com o verbo ser seguido de predicativo no singular. Ó, as férias de El Rei, tá vendo? As valquírias, mostra os sertões, tá vendo? Aí, só que aí ele vem, né, e tem BO, né? Que aí ele fala assim, ó, a concordância, neste caso, não é gramatical, mas ideológica, porque se efetua não com a palavra valquírias, sertões, mas com a ideia por ela sugerida, obra ou livro. Ressalta-se, porém, que é também correto usar o verbo no plural. Então, o que o titio Segala fala para você aqui? Ele fala que tá certo, filho. Ele fala que tá certo, neném, tá bom? Pelo titio Segala, deixar no singular tá ok, e o plural também. Então, já sabemos como que ele vai bater o martelo em relação a isso aqui. Esse tipo de questão em prova, pois não. No caso, se tivesse uma alternativa, uma questão que fala sobre a concordância nominal, no caso, e verbal. Se fosse nesse caso de título de obra, fosse no caso do Os Lusíadas, é uma obra, eu posso, se tiver alguma mais errada, eu marco qual. Porque eu lembro que tinha um exercício, que eu até questionei com o senhor, que falava sobre esse mesmo, eu perguntei sobre metonímia, aí o senhor falou de silepse. Então, no caso, se outras alternativas estivessem mais erradas... Eu marcaria mais errada. Tá bom? Agora, se não tiver nenhuma errada, ela vai ser errada. Isso é ponto passivo. Mas, porém, todavia, entretanto, né? Porque o titio Segala tem esse raciocínio, não devem montar uma questão desse tipo. Senão vai dar B.O. O cara vai entrar com recurso e falar, não, mas o Segala aceita, pô. O Segala não fala que é preferência, não é preferência. Ele nem fala, ele nem menciona. Ele fala, ó, a concordância gramatical é aceita. Porém, né? A concordância ideológica é aceita, porém a gramatical também. Ele não fala, porém a gramatical é a melhor, porém a gramatical é a preferível. Esse é o problema, ele não fala que a gramatical é a preferível. Ele fala que ela também pode. Tá vendo o que ele fala lá em cima? Ó, a concordância neste caso não é gramatical, tá vendo? Mas ideológica, porque se efetua não com a palavra, mas com a ideia que ela sugere. E aí ele vem, ó, ressalta-se, porém, que é também correto. É também correto? Então ele considera como correto o anterior. Deu para entender? Quando ele usou isso aqui, ó, é também correto, então ele está dizendo que deixar no singular é correto. Então, não tem melhor, não tem pior. Para o titio Segala, aquela questão que a gente resolveu em sala, para ele essa questão seria anulada. Não teria resposta. Você percebeu? Sim, senhor. Tá bom? Concordância de voz passiva também não muda nada. Se é voz passiva, tem sujeito e o meu verbo concordará em número e pessoa com ele. Nas locuções verbais, a mesma coisa. O auxiliar aqui flexiona. Ok. Nada mudou aqui. Verbos impessoais, aí já falei, né? Vamos fazer depois um estudo específico do verbo haver, porque o titio Segala tem específico aí. Verbo haver, verbo fazer, impessoal, terceira do singular e acabou, impessoaliza a locução, tá vendo que tá exemplos com locuções ali, desde que seja impessoal também, nada mudou. A concordância do verbo ser, pronome qualquer e substantivo plural,
a tendência é concordar no plural, tá vendo? Ele usa o plural. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Quando o sujeito é um dos pronomes tudo, ou isto, isso ou aquilo, o verbo de ligação ser concorda com o predicativo. Ele tá falando porque vai concordar com o predicativo. Ele não fala nem que tende, né? Concorda, então ele vai pro plural. Acabou, tá? A concordância com o sujeito, embora menos comum, é bem lícita. Ah lá, não, perdão. Olha aqui, ó. Olha o exemplo que ele dá lá. Tudo é, tá vendo? Tudo ou mais é. Então, nosso raciocínio tá certo. Tende a ir para o plural foi que a gente falou em sala, né? Tende o plural. Mas ele fala que o singular é lícito. Se é lícito, é correto, tá bom? Quando o sujeito é o nome de uma coisa, né? Aí faz a concordância sempre com o nome plural, nada mudou. O sujeito sendo nome de pessoa, vai concordar com o nome de pessoa, nada mudou. Quando o sujeito é uma palavra ou expressão de sentido coletivo ou partitivo e o predicativo um substantivo no plural, eu vou concordar com o substantivo no plural. Show, isso é lógico. Quando o predicativo é um pronome pessoal, concordo com o pronome pessoal. Quando o predicativo é pronome demonstrativo ou a palavra coisa, eu vou concordar com esse pronome demonstrativo ou com a palavra coisa. Pronome demonstrativo ou, hein? Nas locuções, a gente sai igual, ó, é muito, é pouco, é suficiente, é demais, é mais que, é menos que, vai ficar sempre no singular. Ó, na indicação de horas, datas e distâncias, o verbo ser é impessoal, não tem sujeito. Ponto passivo. É aquilo que eu falei em sala. Se ele estiver indicando tempo, data, distância, ele é impessoal e então ele não tem sujeito. E aí ele vai concordar com o predicativo, que é a expressão em si, tá bom? Agora, pode-se, entretanto, na linguagem espontânea, deixar o verbo no singular, concordando com a ideia implícita de dia. Isso aqui... Tá vendo? Estando a expressão que designa horas precedida de locução perto de, hesitam os escritores entre o plural e o singular. Então, são observações que a gente tem que levar em consideração. A gente sabe que a regra, o Segala é plural, mas ele menciona que alguns autores, na verdade não é nem autores, né? Aqui, ó, na linguagem espontânea. A linguagem espontânea fala, pô. E fala pra gente, esquece, tá bom? A locução de realce é que, ó, tá vendo? Nós vimos isso aqui também, sem problema nenhum. Tá sempre com essa ideia aí de... Oi. Então, o certo é... Hoje são dia 6 de março? Não. Usando a palavra dia, não. Tá? Pode ver que no exemplo dele lá, não é sem a palavra dia, sem a palavra distância, tá vendo? Era era 1 hora, era 1h30, seriam 6 horas, tá vendo? Não aparece nem a palavra dia, nem a palavra distância, porque se elas aparecerem, o verbo ser vai concordar com ela. Tá bom? Beleza. Aí depois, era uma vez, a não ser, considerado locução invariável. O haja vista, que a gente viu que pode ser, né? Hajam vista, haja vista e haja vista. Olha lá, ó. Aqui tem a presença da preposição que eu falei para vocês. Aqui não tem a preposição, aqui não tem a preposição. Ora usou no plural, ora não. Então, de acordo com o que a gente usou em sala. Esse bem haja é invariável, mal haja, né? Na verdade, não é que é invariável, né? Ele usa as frases optativas e imprecativas, né? Que é essa ideia de exclamação, né? O verbo concordará normalmente com o sujeito que vem sempre posposto, né? Então, bem haja sua majestade, bem hajam promovedores, mal haja as desgraças da minha... Mal hajam, né? As desgraças da minha vida. Dar, soar e bater, mesma coisa. Aquela ideia de não aparecer o instrumento, nem no instrumento, tá? Então, a ideia é plural, não é plural, né? Concordando com o numeral, ok? Concordância do verbo parecer, aquela que fica no singular e varia o infinitivo, ou varia o auxiliar, que é o verbo parecer. Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular, nada mudou aqui também. Sujeito indeterminado, já estamos aí craques, né? Ou vai ser a trinca do sucesso, tá? E sendo a trinca do sucesso, é terceira do singular. Milhão, bilhão e trilhão, nós vimos lá, né, na última aula, ok? Então, nada mudou aqui também. Concordância com numerais fracionários é sempre a parte inteira. Números percentuais. Eu botei isso no meu material e atualizei para vocês hoje lá na sala, mas vamos lá, ó. Números percentuais. O verbo deve concordar com o número expresso na porcentagem. Só 1% dos eleitores se obteve, só 2% se obtiveram. Então, bem simples, ó. 1% obteve, 2% obtiveram. Foram destruídos, 20%. Tá vendo? Foram. Cerca de, ó. Cerca de tem um numeral, não tem? Lembra? Cerca de, perto de, numeral. Ficam. Então, nada mudou, ok? Agora, vamos ver se ele menciona aqui. Em casos como o da última frase, a concordância efetua-se pela lógica, no feminino, né? Ó, vamos lá, ó. A pesquisa revelou que 82% ou 82% das mulheres, então isso aqui é interessante, né? Por causa aqui
desse gênero. Bom, fato, o verbo foi para o plural, mas essa concordância aqui é possível, tá? 2 ou 2. Ele não menciona frases negativas, concordância das formas gramaticais, mais D, menos D, e aí acabou. Ele não menciona o que tem no meu material lá sobre número percentual. Então, tem uma lida lá no meu material de números percentuais, porque tem algo a mais lá e é interessante, tá? Lembrando que o fato de não estar no Segala não quer dizer que não vai cair, tá? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá, moçada? O fato de não estar no Segala não quer dizer que não vai cair. O que eu tenho que saber que está no Segala é que se cair eu tenho como recorrer. É isso que eu tenho que saber, tá bom? E aí, moçada, eu pergunto a vocês, essa mentoria foi de valia para vocês? Show, sir. Bom demais. Então, se vocês puderem colocar a câmera aí agora para a gente se despedir, eu vou ter que encerrar, né? Sempre aquela ideia de ser 1 hora, já estamos a 2 aqui, né? Mas vamos lá, né? É isso aí, a ideia é essa. Enquanto tiver interesse, eu estou aqui, tá bom? Moçada, muito obrigado aí pela participação de vocês. Fico feliz aí em mais uma mentoria, que eu posso dizer que é uma mentoria de sucesso, né? Porque eu consegui... Eu não, né? Nós conseguimos atingir o objetivo, que é tirar dúvidas, que esse é o objetivo primordial da mentoria, e também analisarmos aí o que a nossa bibliografia do concurso da SpaceX vai ou poderá te cobrar na sua prova. Tá bom, moçada? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Se não, Evandro, pois não. eu só queria agradecer mesmo, porque eu acho que as suas mentorias e as suas aulas são um grande incentivo, eu acho, para a maioria dos alunos. Eu, particularmente, sou uma grande fã dessas aulas, assim. Obrigado. Sempre que eu posso, eu gosto de ficar lá na frente. Uhum. Então, eu vejo seu empenho em sempre estar ajudando os alunos. Então, eu acho isso muito bacana. Eu queria só agradecer mesmo. Opa, eu que agradeço aí pelas suas palavras. E é isso que nos motiva, né? Não só a mim, né? Mas eu fico feliz em motivá-los aí, porque vocês são a nossa motivação, tá? De estar sempre querendo fazer o melhor e não ter horário, não tem tempo ruim, né? Então, eu fico feliz. Obrigado aí pelas suas palavras e... vamos continuar, a ideia é essa, né? Vamos até o último dia, né? Até o último dia. Tá bom, moçada? Então, um forte abraço a todos, um bom fim de domingo. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, mano. Muito obrigado, hein? Valeu, moçada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. E você gostou dessa mentoria? Se você quiser fazer parte dela, tem um link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evandro. Moçada, tranquilidade? Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então... compartilha isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal, beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.